O garoto nunca imaginou que a lista de compras que ele escreveu poderia expulsar espíritos malignos. Até mesmo a placa de porta que ele esculpiu bastava instalar na entrada que criava instantaneamente uma poderosa barreira. Acontece que, desde os 5 anos de idade, ele consegue ver coisas que outras pessoas não veem. Na primeira vez que viu o Zashiki Warashi, quase morreu de susto. Felizmente, com a paciência e as explicações do avô, ele acabou aceitando isso aos poucos. Quando cresceu, acabou se tornando o administrador de uma mansão infestada por espíritos malignos. No começo, achou que estava vendo coisas, até que, no momento em que um papel adesivo tocou o portão, todos os espíritos ao redor foram expulsos instantaneamente. Ao mesmo tempo, o desenho no papel começou a desaparecer. Foi então que uma rajada de vento levou o papel, fazendo com que ele caísse exatamente onde os espíritos estavam reunidos. Quando o desenho sumiu por completo, o deus da montanha que estava selado acabou sendo libertado. Enquanto isso, John limpou cuidadosamente a mansão, deixando tudo impecável. Porém, ao arrumar as coisas, percebeu que havia um buquê de flores no quintal. Era um agradecimento do deus da montanha. O jardim, que antes estava cheio de mato, também foi renovado com a ajuda de um jardineiro. Durante uma conversa entre os dois, um espírito maligno acabou possuindo o jardineiro, fazendo com que ele sentisse uma dor súbita no ombro. Nesse momento, o vento soprou o papel adesivo até ele, e no instante em que o espírito foi expulso, o jardineiro sentiu um enorme alívio. Antes, ele mal conseguia levantar o braço, mas agora conseguia girá-lo várias vezes sem problema. John percebeu que a escrita no papel havia desbotado novamente, e também surgiram algumas folhas de artemisia ao lado, deixando-o confuso. No dia seguinte, ao acordar, encontrou algumas frutas no quintal e começou a entender a situação. Quando era criança, os Zashiki Warashi também costumavam lhe dar presentes. Então ele saiu para comprar saquê e doces para oferecer como oferenda. Nesse momento, o deus da montanha apareceu em cima do muro, atraído pelo cheiro. No início, John ficou surpreso, mas depois da explicação, descobriu que ele era o deus da montanha vizinha. Após um convite caloroso, o deus ficou para comer. Apesar da comida ser um pouco gordurosa, o sabor era bom. Como seus poderes ainda não estavam totalmente recuperados, ele não podia beber álcool. Então John lhe ofereceu água mineral. Depois de provar, o deus ficou impressionado. A água era tão boa quanto a de uma fonte de montanha. Ele agradeceu novamente, dizendo que, se John não tivesse expulsado os espíritos malignos enquanto ele estava fraco, talvez não tivesse despertado tão cedo. Foi então que John percebeu que sua escrita tinha o poder de expulsar o mal. Por isso, as palavras desapareciam. Vendo que a água tinha acabado, ele encheu mais uma garrafa. Mesmo assim, ele ainda tinha dúvidas sobre a origem desse poder. O deus da montanha também não sabia, mas perguntou se alguém já havia elogiado sua caligrafia. Isso fez John lembrar da infância, quando fez uma placa de porta como tarefa escolar e a pendurou na pousada de águas termais da família. Um cliente elogiou muito e até pagou para que ele fizesse outra. Desde então, fazer placas virou seu hobby. Inclusive, a da mansão foi feita por ele. O deus sugeriu que ele pendurasse a placa, e no instante em que isso foi feito, toda a mansão foi cercada por uma enorme barreira, impedindo a aproximação de espíritos malignos. O deus comentou que o poder dele era raro e que, se treinasse, poderia se tornar ainda mais forte. Nos dias seguintes, o deus da montanha passou a visitar diariamente para comer doces, recuperando suas forças graças às oferendas de John. Ao descobrir que a devoção fortalecia o deus, John juntou as mãos em oração e imediatamente o brilho do deus se intensificou. Enquanto isso, em outro lugar, dentro de uma fábrica abandonada, um Onmyoji estava realizando um exorcismo. Ele conseguiu expulsar 2 espíritos, mas seu parceiro não conseguiu conter um terceiro, muito mais forte, que escapou da fábrica. Um homem de óculos saiu correndo atrás dele pela janela. Por coincidência, John estava passando por ali. Quando o homem de óculos percebeu o perigo, o espírito foi derrotado instantaneamente diante dele.